Privilégio de compartilhar o que nós temos aprendido aos pés do Mestre. Com certeza. Queria dar um oi não só para os que estão aqui na sala, mas para os que estão nos assistindo também. Que Deus possa nos iluminar no estudo deste dia e que possamos aprender mais do nosso Salvador. Hoje o tema dessa mensagem é algo que eu estudei alguns dias atrás e fala sobre o decreto de morte nos tempos da Rainha Esther. Tudo que contém na Bíblia nos traz lições duradouras, né? E sempre atuais. Então, tudo que Deus escreveu, de alguma maneira, é para nos trazer lições preciosas no tempo presente, mas também porque o que aconteceu lá vai acontecer nos nossos dias, ou já está acontecendo. Então, a história ela tende a se repetir e contando ainda mais que nós ainda estamos vivendo no mesmo grande conflito, né? Então, nós vamos notar esse grande conflito no tempo da Rainha Esther e algo que se estende até os nossos dias. Então, essa mulher, ela é uma inspiração para nós e com certeza nós vamos ter bastante o que aprender. Antes, eu queria ler com vocês um pouquinho sobre o contexto histórico. O rei Ciro Grande, ele foi ali o primeiro rei da Pérsia, foi ele que conquistou Babilônia em 538 a.C. E Dario I foi quem governou Babilônia em 522 a 486 a.C. E após ele veio Xerxes, que é o marido de Esther. Claro que após o rei Ciro veio alguns outros reis, depois veio Dario I, e aí depois veio Xerxes, que era também chamado de Assuero, que alguns historiadores dizem que era um título real que os monarcas persas recebiam, né, mas não há consenso sobre isso. E o rei Assuero, que era filho de Dario I, ele era também pai de Artaxerxes I, o próprio Assuero. Então fica um pouco confuso, mas é só a gente entender da seguinte forma. Ciro foi quem conquistou ali Babilônia, né? Até em Isaías ele é chamado de servo de Deus, ele instrumento de Deus, porque era o momento realmente de Babilônia cair, então no momento certo Deus levanta Ciro, e depois vem Assuero, que também foi muito importante para a história do povo judeu, e após ele vem Artaxerxes I, que foi quem emitiu o terceiro decreto para reconstruir Jerusalém em 457. Por que é importante a gente entender isso, esse contexto? Porque a gente consegue entender a trama que se passa no livro e até mesmo a importância desses reis para a história do povo judeu, do povo de Israel. Então, esse decreto, né, ele faz parte da profecia das 70 semanas de Daniel 9, e ele é muito importante para o povo, porque era ali um cumprimento profético. Deus iria libertar o seu povo de Babilônia após 70 anos de cativeiro. Então a gente vê ali, a gente vê isso aí no livro de Jeremias, a gente vê isso ali na oração de Daniel, no capítulo 9. Então, assim, Deus usou ali de Assuero e o seu filho Artaxerxes para cumprir o seu propósito. Agora eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Esther. Nós vamos abrir no livro de Esther. No capítulo 2, está aqui na tela, mas quem quiser abrir, fique à vontade. Esther 2, do versículo 5 até o 8. Diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém, com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio. Então veja que o seu nome original
por ser judia, era Radassa. Ela não tinha pai nem mãe e era uma jovem bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, quem o criou foi o seu tio Mardoqueu, né, a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. Então, nesse contexto, a gente vê ali que a rainha que antes estava ali no trono era Vasti, mas ela não obedeceu uma ordem do rei e ele simplesmente mandou executá-la para que as mulheres não se sentissem na liberdade de simplesmente contrariar a vontade de seus maridos. Não que o rei estava certo, né? Quando ele pediu para Vasti ser ali contemplada pelos que estavam ali com ele naquele banquete, ele estava fora de si, estava bêbado, e ela, por ser uma mulher modesta, ela não se colocaria nessa situação e ela acabou pagando com a vida. Mas entre um banquete e outro, a história do povo de Israel foi mudada. Então, apesar do modo em que Esther foi escolhida, e nesse contexto, né, que eu creio que né, foi algo assim bem terrível, mas isso assim, Deus usou dessas circunstâncias para colocar ali como rainha uma mulher que realmente seria escolhida por ele. Então, quando a gente continua, a gente vê no versículo 16 e 17 o seguinte: assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 10º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Então imagina comigo, ele tinha muitas mulheres. Com certeza mulheres belas também, mas Esther chamou a atenção dele. Eu creio que justamente por sua humildade, feminilidade, tudo isso são características importantes em uma mulher. Mas acima de tudo, Deus estava no controle da história. E a gente vê isso quando a gente olha para Daniel no capítulo 2, a ordem das estátuas. E Nabucodonosor, ele quis contrariar o sonho que Deus tinha revelado para ele. Ele quis fazer uma estátua toda de ouro, demonstrando que o reino dele seria eterno. Mas não foi assim. Deus havia dito, depois de você vai vir os medos e persas, depois vai vir a Grécia, vai ser assim, até que venha o meu reino que será eterno. Então Deus está no controle da história, mas ele usa de instrumentos humanos para que a vontade dele seja cumprida. Então, esse momento histórico super importante que aconteceria na seguinte geração após Esther foi uma realidade porque Esther esteve ali no reinado. Então, com certeza, ao analisarmos essa história até aqui, a gente define claramente que Deus, ele pode fazer o impossível, ele está no controle da história dessa terra, mas ele levanta instrumentos humanos para isso. Com certeza, Deus tinha um propósito em tudo isso que estava acontecendo. E nada é por acaso. Muitas vezes a gente diz, tal coisa foi coincidência. Mas dependendo do que foi, nós podemos chamar de providência. Porque Deus, ele está atento aos detalhes da nossa vida e ele quer cumprir os seus planos em nós e através de nós. Então, Deus a colocou como rainha. E Esther 4, verso 14, continua dizendo: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Vocês que estudam a lição dos adultos, estudaram na semana passada sobre a história de Esther e Mordecai. Eu não a li, mas eu imagino que ele trouxe lições muito preciosas, até porque temos muito que aprender com essa história. Até porque aqui nós vemos o inimigo do povo de Deus, Ramã, que queria simplesmente extinguir, colocar em extinção a raça
judaica, aquele povo que preservava o conhecimento do verdadeiro Deus. E hoje nós também vemos muitos Hamãs por aí, irados contra o povo de Deus, querendo derrotar o povo de Deus, de modo especial, o povo que Deus levantou nesses últimos dias. E quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo 14, nós vemos que os fiéis, eles são chamados ali de perseverantes, porque realmente para seguir a Deus, para seguir de fato o ideal de Deus, nós devemos ser perseverantes. Porque Apocalipse 12:17 diz que irou-se o dragão. Ele está irado, mas não contra todos, não contra aqueles que apenas professam ser o povo de Deus, mas contra aqueles que ousadamente entram na sala do trono do rei. Aqueles que ousadamente desconfiam de si e confiam no seu Deus. Mas foi para esse tempo que o Senhor nos chamou. Nós poderíamos ter nascido ali nos tempos de Noé, nos tempos do povo de Israel ali no Egito, o momento ali em que Deus abriu o Mar Vermelho. Nós podíamos ter nascido na época em que o povo estava em Babilônia, que seria liberto. Nós poderíamos ter nascido no tempo de Jesus, ou sei lá, no tempo de Lutero, para sermos também ali ajudantes desses grandes reformadores. Mas Deus nos levanta neste tempo da história. Porque quem sabe não foi para esse tempo que eu e você fomos chamados. Chamados não para sermos meros observadores, mas para nos erguermos e cumprirmos a nossa missão, que com certeza vai exigir muitas renúncias e até mesmo, se necessário, a nossa vida. Mas nós devemos entender também a nossa missão. E quando nós vamos para o Espírito de Profecia, na meditação Minha Consagração Hoje, página 58, Ellen White diz: foi apontado um certo dia no qual os judeus deviam ser destruídos e suas propriedades confiscadas. Mal imaginava o rei os vastos resultados que teriam acompanhado a completa execução deste decreto. O próprio Satanás, o instigador oculto desse plano, estava procurando aliviar a terra dos que preservavam o conhecimento do verdadeiro Deus. Então ele pensou assim, agora, por meio de Ramã, porque assim como Deus tem instrumentos, Satanás também tem, ele disse, eu vou destruir esse povinho aí. Mas será que ele ia conseguir? É certo que não. Porque de Judá se levantaria ali a semente de Davi. Se levantaria aquele que é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. De Judá viria o Salvador do mundo, viria o descendente da mulher. Então, por mais que Satanás estivesse irado, e por mais que até então ele estava bem sucedido, ali no seu plano horrendo, Deus não iria permitir tal coisa. Deus estava cuidando do seu povo. Por mais que permitira que eles fossem levados cativeiros, Deus não iria fazer com que eles fossem extintos da terra, porque era o seu povo, era chamado para ser nação peculiar, sacerdócio real, povo de Deus, atalaias. Deus cuidou do seu povo. Mas ele cuidou do seu povo por meio de uma mulher. Muitas vezes nós pensamos assim, nossa, a Bíblia só levanta homens, assim, só fala sobre homens fiéis. E mulheres são poucas, realmente, mas elas existem na Bíblia. E por trás de um grande rei, há duas grandes mulheres, que é a sua mãe e a sua esposa. A mulher tem uma influência muito grande e notória para o bem ou para o mal. E Ellen White diz que Satanás, sabendo da influência das mulheres, ele busca desviá-las do caminho certo. Por isso que hoje, por meio de toda essa revolução industrial, Satanás tem buscado deixar as mulheres longe de suas casas, porque ele sabe que as mulheres têm uma grande influência
Mas Esther percebeu a sua influência, ela percebeu o seu chamado, ela percebeu que foi para esse tempo que Deus a levantou. Então ela estava disposta a cumprir a sua missão, a levar avante o conhecimento do verdadeiro Deus. Mas porque ela conhecia esse Deus. Não há como a gente querer representar alguém que nós não conhecemos. Não há como a gente querer pregar de alguém que a gente não conhece. E a gente vai ver logo em seguida o quanto Esther era uma mulher temente a Deus. E isso não são palavras minhas, nesta mesma meditação continua dizendo, na providência de Deus, Esther, judia que temia ao Altíssimo, tinha sido escolhida como rainha do reino da Medo-Pérsia. Deus a colocou ali, o que parecia improvável, uma judia se casar com o rei Medo-Persa, aconteceu, porque Deus, ele trabalha de fato com o que para nós é impossível. Na verdade, o impossível é a especialidade de Deus. E a fé, ela não atua no âmbito das possibilidades humanas, ela vai muito além. A fé se inicia quando as possibilidades humanas terminam. Esther poderia ter ido para ali sabendo que em qualquer momento ela ia ser descoberta e ela ia ser morta e não ia dar certo. Mas ela foi. Ela se candidatou, ela esteve ali e ela se colocou nas mãos de Deus e ela mal sabia da grande missão que estaria sobre a vida dela, diante dela. Mas ela sempre dependia de Deus. E ali no capítulo 4 de Esther, verso 16, ela diz a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei. E ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Esther está dizendo em outras palavras, ore por mim, jejuem por mim, porque eu não posso fazer isso sem a mão de Deus. Esther estava dizendo mesmo que Moisés, Senhor, eu não irei se a tua presença não for comigo. Mas o mais lindo é que lá em Deuteronômio 31, verso 8, o Senhor diz, eu vou adiante de você. O Senhor vai adiante de você. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem desanimes. E com certeza esse verso foi ali algo que Deus quis mostrar para Esther. Eu estou com você, eu estou indo adiante. Mas ela estava disposta até mesmo a entregar sua vida, porque a lei dizia que ela não podia chegar desta maneira na sala do trono do rei. Mas ela foi ousada. Tinha possibilidade do rei estender ali o seu cetro. E se ela tocasse no cetro, ela seria protegida da morte. Mas ela correria risco. E muitas vezes, para que a gente cumpra a nossa missão, nós corremos riscos. Ellen White diz que a fé não é presunção, mas às vezes é como se fosse, porque a gente tem que correr riscos. A gente não tem que deixar para pisar no mar quando está em terra seca. É quando ainda está o mar fechado que eu preciso dar o primeiro passo. Mas nós não devemos dar nenhum passo antes de orar, antes de pedir que outros intercedam por nós, porque ali, quando muitos se unem com o propósito de orar e de conhecer a vontade de Deus, Deus se manifesta. O que precisa acontecer em nossas igrejas hoje que é necessário haver, irmãos, menos músicas e mais Bíblia, mais oração, menos glutonaria e mais jejum. Porque, na verdade, o jejum ele não tem como fim mudar a mente de Deus para que ele se amolde ao meu querer, mas é o contrário. O jejum e a oração são modos que Deus usa para mudar a minha mente, a sua mente, para que nós vivamos o querer dele, para que ele nos amolde à vontade dele. Então, Esther, ela disse, eu irei, mas eu não posso ir sem a proteção do meu Deus. E ela estava disposta a perecer. Na minha versão King James 1611 diz assim, e se perecer, pereço eu. Ela estava disposta a morrer para o eu. Ela disse, o meu eu perecer, não tem problema, o meu eu precisa perecer. E será que nós estamos também da mesma maneira vivendo
Será que nós também estamos compreendendo que para cumprir a nossa missão, o nosso eu precisa ser deixado de lado? Será que nós sabemos que na missão do Senhor a comodidade não é algo que deve ser considerado por aqueles que são chamados nesse tempo presente? A crise que Esther enfrentava demandava ação fervorosa e imediata. Mas tanto ela como Mardoqueu, ou Mordecai, sentiam que a menos que Deus operasse poderosamente em seu favor, seus próprios esforços seriam o quê? Vãos. Assim Esther tomou tempo para comunhão com Deus, a fonte de sua força. Meus irmãos, eu não sei nem como reagir a essa história tão linda, porque Esther nos mostra na prática a mulher de Provérbios 31. A mulher que madruga, a mulher que ora, a mulher que busca, a mulher que é corajosa, a mulher que sabe quando e como falar, a mulher que realmente não confia na força do seu braço, mas confia inteiramente no seu Deus. A mulher que faz de Deus a fonte de sua força. E essa mensagem não é uma inspiração apenas para mulheres, porque Mordecai também foi um grande exemplo de um homem temente a Deus, porque ele estava sendo odiado por Ramã sem ter feito nada. E ele poderia ter feito um barraco, ele poderia ter se chateado, mas ele continua ali indomável. Ele continuou ali firme no que ele cria. Ele não ia mudar ali a sua conduta para agradar ninguém, porque Mardoqueu ou Mordecai, ele não se amoldava às circunstâncias, mas ele era um homem fiel, um homem guiado pelo Espírito Santo. Isso também é um exemplo para os homens atuais. Por mais que muitas vezes você seja ali ridicularizado no seu trabalho, ou rejeitado na sua casa, ou mal interpretado na sua igreja, você precisa continuar firme nos seus princípios. Nós não devemos nos amoldar às circunstâncias, à maioria. Nós devemos continuar firmes, defendendo e vivendo a verdade, porque é a verdade, ainda que ninguém a siga. Porque hoje a perseguição que nós temos ainda é mínima. Tempos difíceis virão, perseguições tremendas virão. E se hoje nós já temos nos conformado com esse mundo e já temos nos amoldado ao padrão desse mundo, é certo que nós não precisamos nos preocupar com perseguição. Porque aquele que é confundido por Babilônia não é perseguido por Babilônia. Por que que hoje as fogueiras não estão acesas? Por que que hoje não há mais perseguição para com os cristãos? Ellen White diz no livro Grande Conflito, porque nós temos nos conformado com o mundo. Não há distinção. Será que nós estamos tomando tempo para comunhão com Deus? Será que nós temos ousadamente entrado na sala do trono do rei? Não o rei passageiro, mas o rei dos reis. Nós precisamos entrar ousadamente no trono. Nós precisamos interceder pelo nosso povo. Nós precisamos orar mais ao nosso rei, ao nosso Deus, porque só ele pode nos trazer a vitória. Não é um pouquinho de oração, mas ali em 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar sem cessar. Se nós confiarmos em nossa própria força, isso será vão. Nós já falamos sobre isso aqui. O que causa a minha salvação? Será que é o meu próprio esforço? É o que parte de mim ou é o que parte de Deus? E com certeza é a graça e misericórdia de Deus que me alcançam. Porque se eu depender da minha força, eu estou derrotada. Mas se eu clamar e depender de Jesus e do sangue de Cristo Jesus, a vitória. Por isso que nós cantamos aqui no início. Fé é a vitória. A nossa fé tem poder. Mas não é a fé em nós. Não é a fé em nossa sabedoria. Não é a fé na nossa própria influência.
ou na nossa capacidade de persuadir, mas é a nossa fé naquele Deus que pode mover montanhas, que pode abrir o mar vermelho, que pode fazer com que o decreto de morte se torne um decreto de vida. E estudando sobre essa linda história, eu cheguei à seguinte conclusão. Três lições importantes da vida de Esther. A primeira delas é que Esther sabia usar sua fragilidade como sua força. Ela entendia a sua influência. E ela disse assim, já que eu estou aqui, então eu quero aqui ser um instrumento de Deus. Esther não confiava em si mesma, mas recorria à oração e jejum no tempo de necessidade. Muitas vezes, diante ali da aprovação, nós queremos tentar de tudo. E aí, depois que a gente não consegue, a gente lembra de Jesus. Foi assim quando o barquinho dos discípulos começou a naufragar. Eles tentaram de tudo. E eles tentaram ali, tentaram, e de repente eles se lembraram de Jesus. Jesus estava ali dormindo. Mas se eles tivessem buscado a Jesus desde o primeiro momento, não teria sido por tanto tempo essa tempestade. Muitas vezes nós queremos resolver por nós, mas não é assim. Nós precisamos compreender a nossa dependência de Deus. Corra para a sala do trono. Busque a Deus, entregue para Ele as suas necessidades. E você tem que falar não porque Ele não sabe, mas porque Ele quer que a gente compartilhe qual tem sido as nossas ansiedades, dificuldades, alegrias, anseios, provações. Terceira lição. Esther estava disposta a perder sua vida, mas não a sua missão. Irmãos queridos, o morrer só será lucro se o viver for Cristo. Paulo, grande apóstolo do Novo Testamento, nos ensina que vale a pena dar a vida por aquilo que se acredita. Pedro nos ensina que vale a pena morrer crucificado de cabeça para baixo por amor do seu mestre. João nos ensina que é melhor estar preso e isolado do mundo, mais próximo de Deus, do que estar ali junto da maioria se conformando com os enganos de Satanás. Jesus nos mostra por sua vida de que sem cruz não há coroa, de que sem Getsêmani não há salvação. Irmãos queridos, muitas vezes nós até queremos as bênçãos de Deus, mas nós não estamos dispostos a passar tempo em oração. E nessa semana eu li um texto que diz assim: nós queremos o livramento na cova dos leões, mas não queremos orar 3 vezes ao dia. Queremos o mar vermelho aberto, mas não aceitamos os 40 anos no deserto. Queremos a manhã da ressurreição, mas não queremos carregar a cruz. Queremos a plenitude do Espírito Santo, mas não queremos parar por 10 dias no cenáculo. Ou seja, nós não queremos reunir os irmãos ali por 10 dias e clamar por ele, pelo Espírito Santo. Não despreze o preparo. O extraordinário de Deus geralmente está escondido no ordinário da vida. Será que nós temos passado tempo com o nosso Deus? Será que diante dos decretos de morte da vida, nós nos apegamos à mão forte do Altíssimo? Amanhã nós vamos trazer esse contexto da história de Esther para a nossa realidade. Muito em breve um decreto também sairá. Muito em breve uma perseguição ferrenha começará. Muito em breve nós vamos ter que aceitar, se necessário for, morrer por Cristo ou morrer sem Cristo. Mas uma terceira opção não há. Será que nós estamos dispostos a dar a nossa vida pelo que professamos crer? E para responder isso é fácil. É só você pensar, será que eu tenho dado a minha... Será que eu tenho dedicado a minha vida desde então pelo que eu creio? Porque se eu não tenho vivido pelo Evangelho, eu não vou morrer pelo Evangelho. Uma grande angústia virá.
mas nós precisamos estar firmes, entendendo que nós temos um dever: levar o conhecimento do Deus verdadeiro a esse mundo. E pode ser que a gente corra perigo, sim. Mas se Deus vai à frente, nós devemos confiar de que, por mais impossível que a vitória pareça, a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Ainda na meditação, minha consagração, hoje, página 58, Ellen White escreve: a toda casa, escola, a todo pai, professor e criança, sobre quem resplandeceu a luz do Evangelho, impõe-se, neste momento crítico, a pergunta feita à rainha Esther, naquela ocasião especial da história de Israel. Hoje o Senhor diz para você que está onde está, no tempo em que está. Quem sabe se para tal tempo como este não foste chamado? Haveremos de covardamente rejeitar o nosso chamado? Havemos de fugir das nossas responsabilidades? Haveremos de nos desesperar diante da perseguição do mundo? Ceder quando a nossa fé for provada? Ou haveremos de responder ao chamado: eis-me aqui, envia-me a mim? E para estes o Senhor diz em Josué 1:9: não fui eu que lhe ordenei? Ei, você que está aí onde está, na casa que mora, na rua que mora, no trabalho que trabalha, na faculdade que estuda, na escola que está, na igreja que congrega. Você não está aí à toa. Deus diz: não fui eu que te ordenei, não fui eu que te coloquei aí. Então seja forte, seja corajoso, seja corajosa, não se apavore. Porque a impossibilidade humana é a especialidade de Deus. Não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Essa promessa não era apenas para Josué, nem tampouco para Esther apenas, mas é uma promessa para nós. Foi para esse tempo que fomos chamados. Será que nós vamos nos conformar com o mundo? Será que nós vamos deixar de lado a nossa missão, perder de vista a nossa identidade? Ou ainda que em terreno estrangeiro, nós ainda assim cumpriremos a nossa missão? Esther não estava ali no seu lugar de origem. Esther teve o seu nome mudado. Mas por mais que em outro lugar e com o seu nome mudado, ela não perdeu a sua identidade. Então, por mais que estejamos neste mundo como estrangeiros, nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Portanto, nós não devemos nos conformar com esse mundo. Mas, de acordo com Romanos 12:2, devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está disposto a partir de hoje a assumir riscos? Você está disposto a confiar, mesmo sem ver lá na frente? Você está disposto a orar, a jejuar e a buscar o Deus eterno a cada dia da sua vida? Se esse é o seu desejo, vamos juntos orar nesse momento. Querido Deus, santo, santo, santo tu és. Nós queremos bendizer o teu nome e te agradecer, porque essas lições preciosas da tua palavra fortalecem a nossa fé. Essa história é real. O Senhor levantou Esther ali em terra estrangeira para que ela cumprisse a sua missão, para que ela fosse um instrumento teu para a salvação do teu povo. E hoje o Senhor nos levanta, o Senhor nos chama aonde estamos, no tempo que estamos, para também ousadamente entrar na sala do trono do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e também interceder pelo nosso povo.
Pai, que não percamos de vista a nossa missão e que não possamos perder de vista a nossa identidade, pois nós somos povo teu, nós fazemos parte do povo remanescente do Senhor. Satanás continua irado contra aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e têm o testemunho de Jesus, mas nós continuamos firmes, firmes pelo que é certo, ainda que caiam os céus, porque o Senhor chama cristãos, cristãos que não se compram e nem se vendem, cristãos que no íntimo do seu ser são tão fiéis ao dever como a bússola é ao polo. O Senhor nos chama para sermos destemidamente testemunhas de Ti e que o Senhor nos capacite para a obra que o Senhor nos chamou. Nos ajude a entender a importância de depender de Ti. Que não possamos fazer nada confiando em nossa própria força, mas que desconfiemos menos do Senhor e mais de nós, e que confiemos mais no Senhor e menos em nós, porque em nós não há nada de bom, mas de Ti vem a nossa força, a nossa fortaleza, e o Senhor é quem vai diante de nós, e nós confiamos que se o Senhor é quem nos ordenou a ir, então o Senhor vai nos sustentar no processo, no progresso, até a redenção do Teu povo. Pai, aceita a nossa prece, aceita a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor.